Simbora, doutores, para o último vídeo, a última parte, a terceira, do estudo de médias. Agora vamos falar sobre média geométrica. Um assunto até chatinho, eu confesso. Assim, dá muito medo ao aluno porque nós vamos envolver uma raiz enésima. E toda vez que fala de raiz, de índice cúbico, de índice quarto, quinto, deixa o aluno meio temeroso. Mas vamos ver o que é que a gente consegue extrair daqui, beleza? Ó, média geométrica é muito utilizado dentro de matemática financeira. Então, se você for prestar algum concurso do tipo Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Tribunal de Contas, que envolve muito essas ideias de matemática financeira, a gente vai trabalhar com média geométrica, beleza? Lembrando do seguinte, média geométrica acontecerá quando a sequência for geométrica. Gente, nós já vimos isso quando a gente viu lá juros compostos. Quando eu vi juros simples e juros compostos, eu disse que tinha dois tipos de juros. Juros simples, que trabalham com a ideia de acréscimo linear, e juros compostos, que trabalham com a ideia de crescimento exponencial. O crescimento linear eu chamei de crescimento aritmético, e é baseado na soma. O crescimento exponencial eu chamei de geométrico, e ele é baseado no produto. Então, quando eu falo que a sequência apresenta um crescimento geométrico, eu estou dizendo que ela apresenta um crescimento exponencial. Professor, Filipão, como é que o cara sabe que o crescimento é exponencial? Ele diz que cresce a uma taxa constante. Toda vez que ele falar em crescimento baseado numa porcentagem, de forma percentual, sucessivamente, ele está falando num crescimento geométrico. Tá certo? Um crescimento aritmético, ele cresce um valor. Um crescimento exponencial, ele cresce uma porcentagem, ele cresce um índice. Olha a diferença. Nota-se que aquela população de abelhas tem um crescimento de 200 indivíduos a cada 3 meses. Pronto, isso é um crescimento aritmético, porque eu estou crescendo uma quantidade. Outra coisa é eu dizer, nota-se que aquela população de abelhas cresce 10% a cada 3 meses. Isso é um crescimento exponencial. Isso é um crescimento geométrico. Porque quando eu digo que cresce 10%, nós temos que multiplicar por 1,1. Então, tanto é que quando a gente viu proporção, eu disse, olha, envolveu porcentagem dentro de proporção, converta logo em multiplicação, viu? Para não errar a questão. Então, quando eu digo crescimento de 10%, é vezes 1,1. Então, eu não vou estar trabalhando com a soma, eu vou estar trabalhando com o produto. Isso é o que a gente chama de sequências geométricas. Perfeito? Como é que a gente vai fazer? É uma adaptação. Como é que a gente faz uma média aritmética? Soma e divide pela quantidade de termos. Mas agora eu não estou mais com a média aritmética, agora eu estou com a média geométrica. Então eu não vou mais somar. A partir de agora eu vou multiplicar. Então multiplicam-se os termos. Não é mais soma, agora é uma multiplicação. Multiplica-se os termos. E eu vou tirar uma raiz enésima. Eu não vou dividir pela quantidade de termos. Eu vou tirar a raiz da quantidade de termos. Perfeito? Cujo índice é a quantidade de termos. Dá um exemplo. Simbora. Considere a situação em que uma aplicação financeira... Lembra? Aplicação financeira, juros compostos, acréscimos sucessivos.
sofre em 3 meses consecutivos. Lembre-se que existe uma diferença entre 3 aumentos simultâneos e 3 aumentos sucessivos. Quando eu faço aumento simultâneo, eu estou fazendo um aumento sobre o mesmo valor. Juros simples. Né? Porque sempre a gente vai incidir aquele cálculo em cima do capital inicial. Fazer 3 aumentos sucessivos, eu estou diante de juros compostos. Porque eu sempre vou aplicar em cima de um novo valor. Então, durante 3 meses consecutivos, reajuste de 26%, 92% e 96%. Quando eu digo que reajustou em 26%, eu digo que vou multiplicar por quanto? 1,26. Aumentar 26% é multiplicar por 1,26. Aumentar 92% é multiplicar por 1,92. Aí você me diz, mas por que, Filipão? Por que multiplicar por 1,26? Aumento de 26%. Eu tinha 100%, aumentei 26%, passei a ter 126%. 126% sobre 100, 1,26. Aumentei 92%. Tinha 100%. Aumentei 92%, passei a ter 192%, que é 192 sobre 100. 1,92. Aumento de 96. Eu tinha 100%, aumentei 96, fiquei com 196. E 196% é o mesmo que 1,96. Estou trabalhando com a sequência criada a partir do produto. É uma sequência geométrica. É uma PG? Não, é uma sequência numérica que foi construída a partir do produto. Não foi de um produto constante, mas foi de um produto. É uma sequência geométrica. Tranquilo? Então, qual o reajuste mensal desse período? Eu posso somar e dividir por 3? Não, porque não é juros simples. Se fosse juros simples, eu podia. Mas é juros compostos. Essa taxa de 26% é diferente da taxa de 92%. Lembre-se que quando a gente estava lá em juros, quando a gente resolveu a ideia de juros, eu sempre dizia isso. Quando a questão falava de juros simples, eu até falava assim, olha, em juros simples, como é sempre em cima do mesmo valor, se ele disser assim, 3 crescimentos, 3 meses de 10%, eu posso dizer que é 30%. Em juros compostos eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque todo mês ele está incidindo em cima de um valor diferente. Então não posso agrupar, eu não posso distribuir de forma igualitária. Não é uma sequência aritmética, eu não posso fazer uma média aritmética. Eu tenho que fazer por média geométrica. E como é que a gente faria isso? Por média geométrica, eu vou dizer o seguinte. A média geométrica será, primeiro, estou trabalhando com quantos termos? 3. Raiz cúbica. Já começou legal, hein? Raiz cúbica de quem? Raiz cúbica de 1,26 vezes 1,92 vezes 1,96. Tranquilo? Eu não somo, eu multiplico. Eu não divido por 3, eu tiro uma raiz cúbica. Porque eu não estou mais diante de uma sequência aritmética. A nossa sequência não foi gerada a partir da soma, foi gerada a partir do produto. Beleza? Então vamos lá. Se liga. Quem seria a média geométrica? Vai ser a raiz cúbica de 1,26 vezes 1,92 vezes 1,96. Isso daqui vai dar 4,96
74, 16, 32. 74, 16, 32. Como foi que o senhor conseguiu fazer isso? Cola. Eu tenho cola, eu fiz a conta antes e tá aqui a colinha. Beleza? Ó, mas você vai ter que fazer na mão. Vai ter que fazer na mão. Beleza? Por isso que eu estou dizendo. É uma questão para quê? Para se trabalhar com matemática financeira, com calculadora, com esse... Não é um tipo de questão assim. Não é desse jeito que cai no Enem. Beleza? Mas vamos lá. Ô, gente, quer dizer que isso aí pode cair na prova do Enem? Pode. Como termo central de um APG. Tá certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos continuando aqui. Então, quem seria a raiz cúbica de 4,741632? Isso aqui é igual a 1,68. Ou seja, aumentar 26% no primeiro mês, 92% no segundo mês e 96% no terceiro mês é o mesmo que dá 3 aumentos sucessivos de 68%. Faça esse teste. Calcule 100, um valor qualquer, 10 mil reais. 10 mil reais. Aí, primeiro mês, faça um aumento de 26%. Segundo mês, faça um aumento de 92%. Terceiro mês, faça um aumento de 96%. E depois pega esses mesmos 10 mil reais e faça o primeiro mês um primeiro aumento de... Ou faça até pela forma de juros, para ficar mais legal. 3 meses de juros a uma taxa de 68%. Como é que ficaria? Certo? Lembrando que quando eu boto 1,68, é uma taxa, é um acréscimo de 68% ao mês. É uma taxa de 68% ao mês. Que 1,68 é aquele mesmo lance lá do início, um mais I. Tá certo? Beleza? Professor, como é que isso aí cai na prova do Enem? Show! Ó, olha papai. Olha papito. Eu adoro fazer essa ideia dentro de estatística, associada à estatística. Se liga. Eu disse a vocês que nós temos duas ideias de crescimento. Quando a gente viu a estatística, aula 1, parte 1, o primeiro vídeo de estatística, eu disse que nós tínhamos análise de gráficos. E um dos gráficos, salvo engano, foi o segundo, eu botei o gráfico de segmentos. Eu disse que era uma excelente questão de perspectiva. Você trabalhar com os valores em um determinado momento e perguntar quem ele seria lá na frente, certo? Ou trabalhar com um valor notório. Vamos trabalhar com dois tipos de gráfico de segmento, beleza? O primeiro tipo é o de crescimento linear. Vamos adotar a seguinte perspectiva. Crescimento ou decrescimento, eu vou até botar assim. Decrescimento ou crescimento linear. O que seria um crescimento linear, um decrescimento linear? São valores, uma sequência gerada a partir de um valor constante. Se a sequência foi criada a partir da soma ou da subtração de um valor constante, você está diante de uma sequência aritmética. Foi aquilo que eu disse sobre a população de abelhas. Com a população de abelhas cresce 200 indivíduos, é um valor absoluto. O valor é a quantidade
do período que está crescendo de forma constante. Isso é um crescimento linear. Já quando você tem um decrescimento exponencial, um crescimento, decrescimento exponencial, é quando você cresce ou decresce a uma taxa constante. E quando eu falo em taxa, eu estou dizendo de forma percentual, geométrica. Beleza? Tranquilos? Ó, se eu quero saber, vamos dizer que eu tenha 3 valores, A, B e C. Aqui, ó, 3 valores. A, B e C. Se ele disser que os valores crescem de forma linear, o gráfico é uma linha, é uma reta, o termo do meio é uma média aritmética. Se eles disserem que estão crescendo a um valor constante, o termo do meio é uma média aritmética. Então, quem seria o valor B? A mais C sobre 2. Já nesse tipo de situação, que você tem assim, ó, não é mais reta, agora é uma curva, porque ele é exponencial, certo? Eu estou crescendo a uma taxa, ou decrescendo a uma taxa constante. O termo do meio seria uma média geométrica, ou seja, é a raiz quadrada de A vezes C. Já foi uma questão do Enem. Na verdade, uma questão do Enem de 2005, ou foi 2007, salvo engano, beleza? Que ele falava sobre essa questão de média geométrica. Foi uma questão que ele falava sobre meia-vida. Quanto é uma meia-vida e meia? Gente, uma meia-vida e meia está entre 50% e 25%. Que está entre uma meia-vida e 2 meias-vidas. Ele está mesmo no meio. Entre 25 e 50. Agora eu pergunto, é um decrescimento linear ou exponencial? Meia-vida. Diminui pela metade. Diminui 50%. É um decrescimento exponencial. Então não poderia fazer por média aritmética, eu tenho que fazer por média geométrica. Então seria a raiz quadrada de 25% vezes 50%. Raiz quadrada de 25% vezes 50%. Ele aqui está, por exemplo, uma meia-vida, 50%. 2 meias-vidas, 25%. Quem é que está no meio dos dois? Uma meia-vida e meia. Então vai ser a raiz quadrada de 25% vezes 50%. Era desse jeito a questão. Ele botou mal o gráfico, velho. Ele botou mal o gráfico exponencial. E perguntava quem era que estava a 1h30, a uma meia-vida e meia da aplicação da amoxicilina. Beleza? Então como é que o cara faria? Raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 50. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2. Valor aproximado de raiz de 2. Valor aproximado de raiz de 2. 1,4. Aí 1,4 vezes 5, 7. 7 vezes 5, 35%. Beleza? Eita! Diferente do 37,5, que se você fizesse por média aritmética. Se você fizer 25 mais 50 dividido por 2,
dá 37,5. Seriam dois valores diferentes. Cuidado para não cometer esses vacilos, beleza? Galera, respondam aí a lista de exercícios, essas 50 questões que eu passei para vocês. Nos veremos sábado de manhã, pontualmente às 11 horas da manhã, para tirar dúvida no nosso plantão. Beleza? Cheirão para todos. Até. Tchau.